Começa aqui mais um podcast ABTCP Revista o Papel em Minutos, edição de julho de 2025. E agradecemos a todas, todas e todos que nos acompanham neste programa. Eu sou Patrícia Capo, editora de publicações da ABTCP, e estou aqui com a minha editora assistente, que está no comando das publicações digitais, Thaís Santi. Muito bom estar com você em mais um programa, Patrícia, junto com os nossos ouvintes. E já abrimos este primeiro bloco com os destaques de reportagem de capa e entrevista. Nossa grande protagonista da edição de julho da revista O Papel é a CMPC. Fundada em 1920 em Santiago, no Chile, como uma empresa dedicada à fabricação de papel, papelão e celulose a partir da palha de trigo, a CMPC consolidou-se no cenário global como um expoente do setor florestal. Atualmente, a companhia de origem chilena atua em três segmentos de negócios: celulose, tixo e embalagem, reunindo mais de 25 mil colaboradores e 54 unidades produtivas distribuídas em 9 países da América Latina. A atuação no Brasil teve início em 2009, com uma unidade fabril de celulose craft branqueada de fibra curta, proveniente de plantios de eucalipto, instalada em Guaíba, Rio Grande do Sul. A unidade desponta como um alicerce fundamental para a estratégia de negócios da CMPC, com uma capacidade produtiva anual de 2,2 milhões de toneladas. Antônio Lacerda, diretor-geral de celulose da CMPC no Brasil, destaca-se entre os entrevistados da reportagem de capa da edição de julho da O Papel e define como a atuação pautada por sustentabilidade direciona o planejamento estratégico da empresa. A CMPC se estabeleceu no Brasil no ano de 2009, em Guaíba. Desde então, nós já investimos 25 bilhões de reais na modernização e ampliação da fábrica. A sustentabilidade é a base do nosso desenvolvimento e crescimento. Nós temos 500 mil hectares sob a nossa administração, dos quais mais de 40% de florestas nativas e áreas preservadas. Além de que nós somos o maior usuário do sistema aquaviário do Rio Grande do Sul. Utilizamos quase metade do tráfego fluvial do Lago Guaíba e da Lagoa dos Patos. Nós temos um grande compromisso e uma grande responsabilidade de fazer com que não somente a operação atual, mas o novo desenvolvimento da fábrica, a nova fábrica, tenha os mais altos padrões em termos de sustentabilidade. Sempre e sempre, com muito cuidado, sob a ótica da sociedade, da educação, da segurança, fazendo com que a CMPC tenha um impacto positivo na sociedade, no ambiente e nas pessoas. Agradecemos a participação do executivo Antônio Lacerda neste podcast e convidamos nossos ouvintes para a leitura completa da reportagem de capa da O Papel de Julho, na qual poderão conferir mais detalhes sobre a história da CMPC e seus 105 anos de fundação. Aguardem suas edições impressas chegar às suas residências ou acessem já o papeldigital.org.br. Para esta leitura, também disponível pelo portal newspulpaper.com, o endereço de notícias sobre o setor de base florestal com credibilidade do jornalismo técnico da ABTCP. Feita a apresentação da nossa principal matéria de julho da revista O Papel, vamos falar sobre a entrevista do mês que traz uma inovação sobre uma enzima capaz de potencializar a desconstrução da celulose e que promete acelerar a produção de bioenergia, apresentando-se como um dos principais avanços da área nas últimas décadas. O biocatalisador foi identificado a partir do material genético de bactérias encontradas em resíduos de biomassa coletados em solo brasileiro, em um estudo desenvolvido pelo Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, CNPEM, em Campinas, São Paulo, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisa para Agricultura, Alimentos e Meio Ambiente da França e com a Universidade Técnica da Dinamarca. A descoberta aponta para novas rotas para a produção de bioenergia, bioquímicos e biomateriais a partir de biomassa vegetal, como explica Mário Murakami, pesquisador do CNPEM, responsável por liderar os estudos e participante aqui do nosso programa. O que essa descoberta oferece para o pacote tecnológico do CNPEM é uma solução nacional com eficiência competitiva do ponto de vista técnico e econômico para a produção de etanol celulose. Então, essa tecnologia é uma tecnologia habilitadora de um processo nacionalizado de insumos para biorefinarias para a produção de etanol de segunda geração,
que usa como matéria-prima resíduos agroindustriais que não competem com o alimento, que é o bagaço da cana, que não tem alimentício. Agradecemos o pesquisador do CNPEM pela presença em nosso Papel em Minutos de julho de 2025 e convidamos os ouvintes à leitura da entrevista completa com Mário Murakami, que fala sobre os desdobramentos práticos da aplicação da enzima. Ele ainda estende a análise sobre como inúmeras cadeias produtivas, incluindo a do setor de celulose e papel, podem se beneficiar com a descoberta. E com estes destaques de entrevista e reportagem de capa da revista O Papel, edição de julho, vamos encerrar este primeiro bloco do nosso podcast Papel em Minutos, o programa que resume os principais conteúdos das edições da publicação e completa seus 86 anos de circulação mensal impressa no Brasil e no mundo neste 2025. Abrimos este segundo bloco do nosso programa trazendo conteúdos de destaque dos nossos colunistas convidados, que este mês são quais, Patrícia? Teremos aqui as participações dos especialistas em estratégia e gestão, Márcio Funchal, da Márcio Funchal Consultoria, falando sobre exportações brasileiras de celulose e papel e possíveis impactos do chamado e temido tarifaço imposto por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. E também está aqui conosco, Thaís, o novo colunista da Anguti, que agora faz uma transição para se chamar Coluna Mapa SA, a quem damos as nossas boas-vindas, o Felipe Brumati de Souza. Sim, Patrícia, nosso novo colunista vem cheio de entusiasmo para agregar novos conteúdos a partir de uma nova abordagem para a então Coluna Anguti, que a partir de agosto terá o nome de Coluna Mapa SA. Então, sem perder tempo, Thaís, vamos convidar Felipe Brumati para contar um pouco aos ouvintes sobre os desafios de elaborar a nova coluna com uma abrangência maior sobre o mercado de reciclagem do Brasil e não apenas manter os indicadores de aparas como anteriormente vínhamos publicando. Olá, Patrícia. Olá, os ouvintes do Papel em Minutos. Nossos desafios para montarmos essa coluna, que foram 2 grandes desafios, foi a manutenção, né, da linha editorial que vinha sendo aplicado pelo Pedro todos esses anos, né, através da coluna Anguti, e agregar o nosso conhecimento, como você trouxe, mais abrangente da reciclagem, informações que possam ser agregadas para nortear melhor os leitores e atores da revista O Papel. E resolvemos dividir esse conteúdo em 3 pontos de vista, onde chamamos aí de demanda, tanto a demanda da sociedade ou de marcos legais e mesmo, né, do meio ambiente, indústria, né, onde entendemos diversos atores que formam a indústria da reciclagem, então trazer informações que possam subsidiar a tomada de decisão desses atores e sempre embasado em informações fidedignas, né, para nortear o mercado. E Felipe, você pode comentar com os nossos ouvintes sobre qual o cenário do mercado de reciclagem no Brasil neste momento em que você chega à revista O Papel como colunista? Nesse momento, o mercado de reciclagem no Brasil ele não se descola também do demais cenário das indústrias ou dos sistemas de produção nacional. A incerteza é o que paira, tanto no mercado externo. O Brasil vinha aumentando sua exportação aí de kraftliner nos últimos meses, mas o tarifaço pode interferir nessa curva de crescimento. O mercado interno também paira uma incerteza sobre a demanda de consumo nacional. O varejo vem com bons números nos últimos meses, mas a indústria não acompanha da mesma forma e isso mantém o mercado estagnado nesse momento. Agradecemos a presença do Felipe Brumati de Souza, que é o novo colunista da revista O Papel, assumindo a coluna Anguti, que passará a se chamar Mapa SA em agosto, que é o nome da consultoria de atuação internacional fundada pelo Felipe, que é engenheiro de alimentos formado pelo Unesp, com MBA em gestão de projetos pelo Senai. Seja muito bem-vindo, Felipe, e obrigada por termos a honra de sua participação neste nosso Papel em Minutos. E vamos em frente com este segundo bloco do nosso podcast, convidando o colunista Márcio Funchal, da coluna Estratégia e Gestão, para conversar conosco sobre os conteúdos da série de artigos desenvolvida por ele nestes últimos meses sobre o tema exportações de celulose e papel.
Tema este, Thaís, que, diga-se de passagem, está dando o que falar neste momento, em que o tarifaço está assombrando o mundo inteiro. Olá, Patrícia. Olá a todos os ouvintes. É realmente uma satisfação estar aqui novamente. Bom, Patrícia, nas edições de junho e julho da coluna Estratégia e Gestão da revista O Papel, eu abordei ali uma fotografia muito sintética das exportações de celulose e papel brasileiras, né? Então, fica já de antemão para aqueles que ainda não conferiram na íntegra os dois artigos, abram ou suas edições impressas ou as edições digitais da revista e confiram na íntegra todos os dados, né? Mas eu vou tentar aqui resumir rapidamente, como a sua solicitação, né? Alguns dados importantes só para a gente caracterizar realmente a grandeza desse segmento e a importância do papel das exportações para esse segmento, né? Então, só lembrando, né, setor de celulose e papel é intensivo em mão de obra, ele é intensivo em capital. Então, isso já justifica a importância desse setor para a economia brasileira, porque além da porteira para dentro da indústria, né, digamos assim, você tem todo um ecossistema que está interagindo com essas duas cadeias produtivas que vão desde a formação da fibra no plantio da floresta, a conservação ambiental e todos os subecossistemas que estão conectados com esses dois. Então, desde pesquisa e planejamento, a questão agrária, então você tem os serviços ambientais diretos e indiretos. Então, realmente é um setor da economia que ele verticaliza uma série de outras indústrias que extrapolam muitas vezes o destino principal da fabricação da celulose e do papel. Então, ele tem uma importância socioeconômica muito grande dentro da economia brasileira. Mas especificamente para as exportações, vamos começar falando da celulose, né? Pegando aqui o período entre 2021 e 2025, a gente teve um crescimento do valor exportado na celulose de 150% quase. Então, em termos de volume, nós tivemos um crescimento acima de 70%. Então, é um desempenho muito significativo, mostra realmente um apetite das empresas brasileiras para consolidar a sua posição no mercado internacional. Só para dimensionar o que representa isso em termos de valor, né? A gente está falando aqui, no caso das exportações, de quase 1 bilhão, dá 980 milhões de dólares por mês de embarques de celulose remetidos ao exterior. É bastante significativo. A gente tem em torno de 6 diferentes tipos de produtos, né, classificados aí mundialmente nas NCMs, né? O Brasil tem, logicamente, uma concentração em alguns desses produtos, são 2 desses 6 são os principais, só que são enviados para diferentes países, mais de 25 países recebem a celulose brasileira, sendo que China e Estados Unidos são os grandes parceiros recebedores desses produtos, representando mais de 50% do envio para o exterior, né? E a dinâmica do mercado, por a gente estar com essas indústrias espalhadas de norte a sul do país, faz com que a gente utilize até 25 zonas alfandegadas diferentes. Então, portos espalhados aí de norte a sul que mandam essa mercadoria para o exterior, né? E Márcio, falando sobre o setor de papel especificamente, qual a sua avaliação? Na verdade, no mesmo período, considerando de 21 para 25, a gente teve um crescimento de valor de 76%, bastante expressivo também, e 50% em termos de volume. Então, é um mercado que também teve o crescimento, e principalmente na questão do valor agregado, né? Aqui a gente tem uma quantidade maior, a gente tem quase 22 tipos diferentes de classes de produtos, onde o Brasil participa, concentrando maior atenção em quase 10 classes diferentes, que são remetidos para mais de 200 países. Aqui é um mercado muito mais pulverizado, né? Onde os dois principais parceiros representam só 25%, que é a Argentina e Estados Unidos. Os outros 75% são distribuídos, então, nesses quase 200 países, né? Então, um mercado bem diversificado e bastante significativo para os fabricantes brasileiros, né? A gente está falando mensalmente em enviar para o exterior em torno de 222 milhões de dólares. Também é uma cifra bastante significativa que demonstra, então, a importância deste mercado para o produtor nacional.
Agora, Márcio, e sobre o tarifaço? O que dizer sobre os seus impactos, não apenas em nosso setor, mas em outros segmentos mundiais também? Pois é, Patrícia, nessa questão especificamente do tarifaço, como foi apelidado agora, né? Na verdade, demonstra uma tendência de mercado mundial e não acontece especificamente só para o setor de celulose e papel, né? Então, a gente vê uma reviravolta global de países tentando se ajustar às novas dinâmicas de mercado. Então, o setor de aço, por exemplo, aço-alumínio, também está em polvorosa mundo afora, não é só na questão do Brasil. Temos aí Canadá, a própria zona do euro, os Estados Unidos, China, todos eles estão tentando se ajustar a uma nova dinâmica de mercado, né? No setor de celulose e de papel também é a mesma situação. Então, é uma nova dinâmica do mercado mundial e que todos os países estão tentando, ao mesmo tempo, proteger a sua indústria nacional e, ao mesmo tempo, buscar mercados consolidados para o seu produto exportado. É uma dicotomia, né, entre defender a sua indústria e tentar manter a posição de venda ao exterior que já se tem. O que está mais claro na mídia atualmente é essa disputa Brasil e Estados Unidos. Mas lembrando que essa disputa é multimercado e multipaíses. Então, a celulose hoje e papel, a gente tem um tarifaço mais com ênfase na mídia com os Estados Unidos. A gente tem uma série de outros produtos que também estão em negociações assim quentíssimas, se eu puder usar esse jargão, né? Com a comunidade europeia, com outros países aqui próprio da América Latina, com países asiáticos. Então, o mundo está numa efervescência nesse caldeirão de negociações. O que não se tem certeza é de o que vai acontecer amanhã, porque a velocidade dos fatos está todo dia mais quente do que uma novela mexicana, né? Infelizmente, a gente não consegue ter um direcionador, uma direção clara para onde que o mercado está indo. Então, o que está acontecendo nesse momento é que todos os mercados estão receosos em continuar as negociações. Vários contratos de curto prazo estão sendo suspensos ou protelados até que se tenha uma noção clara da questão de como é que ficam as negociações de tarifas e cotas. Então, todos os mercados, inclusive a papel e celulose, estão nessa situação. Ou você coloca sobre tarifas, as que já existem, e daí condiciona também os papéis das negociações diretas, os acordos bilaterais, individuais ou em grupos, com a questão de reciprocidade de outros mercados que podem ser negociados em conjunto ou não com essas medidas. Então, infelizmente, qualquer coisa que eu vá sugerir aqui seria mera especulação, né? Porque a gente já teve outras notícias, hoje ao longo do dia já tivemos outras, então, assim, qualquer direcionamento que a gente venha a propor vai ser um tiro no escuro, né? A gente tem que estar aberto hoje a entender o cenário, o macroeconômico, o macroestratégico, e daí, a partir daí, tomar uma decisão e ir corrigindo esse rumo estratégico à medida que a gente vai navegando, né? É como trocar a turbina do avião com o avião voando. Essa é o cenário atual, né? No fundo, ninguém sabe exatamente até onde que essas situações vão, porque quando está tudo consolidado nos bastidores da política e da macroeconomia, solta-se uma nova resolução e tudo aquilo que a gente tinha de cenário verdadeiro acaba sendo desmantelado, né? Então, é uma situação que a gente vai viver ainda nos próximos meses com muitas reviravoltas, né? E o mais importante, a gente está com o nosso guarda-chuva de opções da estratégia mais rebuscados. Então, isso é importante nesse momento a gente entender o cenário, tirar a questão das emoções de lado, partidarismos de preferências econômicas ou políticas e entender todas as variáveis que estão inseridas nesse cenário de negociações, né? É um momento bastante delicado para todos os segmentos. Diante de tudo isso, Márcio, o que esperar daqui para frente, então? Se eu puder resumir
como expectativa de curtíssimo prazo, pensando assim em questão dos próximos 3 meses, 4 meses, é que a gente vai ter impactos significativos globalmente em termos de disponibilidade de oferta e de demanda e preços. Então, cada produto vai ter uma elasticidade diferente nessa relação de oferta e de consumo e, com certeza, muitas variáveis de preço vão ser colocadas. Por quê? Se um exportador vai ter limitação para mandar mercadoria de um produto para um determinado país, como, por exemplo, Brasil e Estados Unidos, o produtor brasileiro vai procurar enviar esse produto para outro mercado. Para ele acessar um outro mercado onde já o concorrente já atende, ele vai ter que ofertar por um preço mais baixo. E isso vai fazer com que, então, o produtor brasileiro, neste momento, tenha que vender com deságio e lá no exterior, para que o concorrente brasileiro não entre, o produtor que já atende aquele mercado também vai ter que brigar por preço. Então, vai ser um desarranjo das negociações, onde vai se ver aí uma disputa entre mercados, produtos e os concorrentes para ver quem que consegue manter as suas posições. Quem tiver mais fôlego vai conseguir sobreviver de maneira menos traumática, mas vai ser uma situação bastante turbulenta neste próximo trimestre, quadrimestre, para que as coisas comecem a se encaixar com alguma luz de continuidade até o final do ano. Muito obrigada, Márcio, querido, pela sua ilustre participação em nosso programa com a apresentação de todo este cenário de incertezas e expectativas em relação a como será o futuro das exportações. E encerramos este segundo bloco do nosso programa, convidando os ouvintes a acessarem o papeldigital.org.br ou a lerem em suas edições impressas as colunas Angut e Mapa SA, já pontuando esta transição, e também a coluna Estratégia e Gestão, entre outros conteúdos relevantes dos nossos especialistas da revista O Papel, publicados nesta edição de julho de 2025. Neste último e terceiro bloco do nosso podcast, O Papel em Minutos, que começa agora, vamos percorrer os destaques da coluna Radar, as notícias mais lidas do portal newspulpaper.com, além dos agradecimentos especiais aos anunciantes e detalhes da nossa chamada de capa para a próxima edição da revista O Papel, agosto de 2025. É isso mesmo, ouvintes. Continuem conosco, pois este bloco é mais uma oportunidade para conferir as novidades mais recentes sobre tecnologia, mercado e ficar bem informados em minutos. Esse último mês foi bastante agitado, Patrícia. Iniciamos julho anunciando um recorde de expedição de papelão ondulado e falamos também da relevância do setor de celulose e papel nas exportações do Mato Grosso do Sul. Ao mesmo tempo, o nosso colunista do portal newspulpaper.com, Gustavo Milazzo, CEO da Udiflow, identificou oscilações no preço da madeira, já sinalizando um período de turbulências para a indústria florestal. Exato, Thaís. No último dia 9, foi anunciado o tarifaço dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. A jornalista Fernanda Capo abordou em duas matérias as falas dos principais analistas e do nosso colunista Márcio Funchal, que realizou uma análise sobre os possíveis impactos aos respectivos segmentos de celulose e papel, e vale conferir nas reportagens publicadas sobre o tema no portal newspulpaper.com. É isso mesmo, Patrícia. Nesse período, também noticiamos a aprovação do projeto que altera o licenciamento ambiental no Brasil e as novas regras para o IOF, que também influenciam diretamente o setor. Publicamos também várias notícias sobre as últimas realizações da Universidade Setorial BTCP, como o 29º Seminário de Recuperação e Energia e o início das aulas presenciais da sexta edição do Programa de Preparação de Gestores de Celulose e Papel, o PPGCP, contribuindo para a capacitação de profissionais da nossa indústria. E tudo isso e muito mais vocês podem conferir com exclusividade no portal newspulpaper.com. E antes de seguirmos para os destaques da coluna Radar, gostaríamos de dar as boas-vindas à Terminal, empresa de engenharia consultiva, que, por meio de seus especialistas, também passa a contribuir com conteúdos para o portal newspulpaper.com. E de autoria de Jonathan Bento, diretor de operações da empresa, o primeiro artigo já está disponível para leitura, intitulado Blockchain e ODR, Rastreabilidade Inteligente para Cadeias Florestais. Então, ouvintes, acessem agora mesmo nosso portal de notícias, o newspulpaper.com, que traz matérias muito além das páginas impressas da revista O Papel.
Então, feitos os anúncios sobre esses conteúdos do newspulpaper.com, vamos passar agora às notícias do radar. A Veracel completou 34 anos com relevante contribuição ao desenvolvimento ambiental e socioeconômico no sul da Bahia. E registramos ainda os nossos parabéns à empresa. Já a Green Plaque, fabricante de MDF no Mato Grosso do Sul, anunciou um investimento adicional de 50 milhões de reais para expandir sua capacidade de produção, totalizando 120 milhões de reais investidos no período. Também tivemos importantes notícias relativas à restauração florestal, uma parceria entre a Rigreen, a Nestlé e a Barry Callebaut para plantar 11 milhões de árvores nos estados da Bahia e Pará. O projeto de reflorestamento envolve a plantação de árvores nativas e implantação de sistemas agroflorestais, contribuindo para a remoção de carbono. Já com o objetivo específico de entrar para o mercado de carbono, a Neoenergia firmou uma parceria com a Biomas para plantar 2 milhões de mudas nativas no sul da Bahia. Excelentes conteúdos, Thaís. E entre outros destaques, a Bracel anunciou a redução de 50% no uso de gás natural e CO2 nos fornos de cal, contribuindo para suas metas até 2030, conforme o relatório de sustentabilidade recém-lançado pela empresa. E já em fusões e aquisições, a EIFRE adquiriu a Reta Engenharia. A companhia anunciou ainda a nomeação de Fábio Belotti como presidente global do segmento de celulose e papel da empresa. Desejamos muito sucesso ao executivo. Patrícia, vamos passar agora para outro momento especial do nosso podcast, os anunciantes deste mês. Destacamos nesta edição as seguintes empresas. Começamos aqui pela aniversariante, que é a reportagem de capa desta edição, a CMPC, que vem com uma página dupla para registrar os seus 105 anos de fundação. E também marcaram presença a Aldin do Brasil, Lotus Química, Action Brasil, a Econova, a Bremer, a Cadent South America, a Peróxidos do Brasil, a Química Nova Brasil, a Teadit Brasil, Valmet, a Veolia, a Veracel Celulose e a Voit Paper. Agradecemos a todas as empresas anunciantes que nos apoiaram na circulação impressa da revista O Papel, publicação que já tem 86 anos de circulação no setor de base florestal e que já vamos dar a seguir o nosso próximo tema da reportagem de capa. Na edição de agosto, traremos como reportagem de capa a nova fábrica da Melhoramentos em Camanducaia, Minas Gerais, voltada para a produção de embalagens sustentáveis que leva a marca Biona. Para as empresas que participaram deste projeto da Melhoramentos e também para todas aquelas que desejarem anunciar nesta próxima edição da Revista Papel, falem com a equipe de relacionamento e associativo da ABTCP, o Wallace Roberto Enédio Júnior. Deixamos então o nosso convite a todas, todos e todas de uma excelente leitura da revista Papel e do portal newspulpaper.com. Finalizando assim, mais uma edição do nosso tradicional podcast ABTCP Revista Papel em Minutos, deixando aqui o nosso grande abraço. Até o próximo programa.